E se você quiser atingir os 847 pontos, você tem que ser mestre nisso. Você tem que estar um maestro para conseguir fazer isso. Ficar ligado nas pegadinhas, ficar ligado que o Enem às vezes dá mais, na prova de matemática, ele dá mais, mais dados, né? Mais informações do que você realmente precisa. Isso é para te confundir, para te fazer perder tempo. Você tem que conseguir filtrar essas questões. Isso você só aprende fazendo exercícios. Não adianta achar que vai conseguir aprender isso na teoria, que não vai. E o que eu proponho é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você aprende a fazer isso, aprende a melhorar a sua capacidade, você, juntamente com isso, o que você vai fazendo? Você vai simplesmente memorizando. Você vai memorizando porque você vai marcando as questões que tragam. Por exemplo, existem questões que você tem que saber a diagonal de um quadrado, por exemplo. E aí, para você saber a diagonal de um quadrado, você tem formas. Você pode usar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Isso vai fazer com que você perca tempo. Então, seria bom que você soubesse que a diagonal de um quadrado é L vezes raiz de 2. É interessante saber isso? É interessante, porque a prova do Enem, além de ser uma prova de resistência, é uma prova que exige uma certa velocidade para você matar as questões. Só que o que acontece com isso? Você vai memorizar uma série de fórmulas de geometria plana, para que você chegue lá voando, e vai memorizar uma série de propriedades de logaritmo, uma série... Não, o que você faz? Você faz o exercício, lá no exercício vai ter, e naquela fórmula que você, naquele exercício não tinha decorado, ou ainda não decorou, você marca aquele exercício para voltar a fazer, ou não. Por quê? Quando eu digo para você marcar o exercício, é o seguinte, você vai bater o olho naquele exercício e naturalmente você já vai lembrar do que o exercício se trata. Ou não, se você não lembrar, então você faz novamente. Mas geralmente você bate o olho e você lembra do que o exercício trata. E assim você vai conseguindo memorizar tudo o que você precisa para o Enem, sem ter a necessidade de memorizar mais do que você vai realmente precisar se você estudar adequadamente por meio de exercícios. Tá? Uma outra coisa também que acontece quando você estuda por meio de exercícios, né, e que também pode te ajudar na memorização, de certa forma, é o seguinte. Quando você olha para uma questão, você está se propondo a estudar por exercício. Então você chega numa determinada questão e você vê que você não consegue resolver. Então deixa eu te falar uma coisa. Só o simples fato de você ler aquela questão e tentar resolver, aquilo já vai fazer com que o seu cérebro tenha um determinado esforço para fazer aquilo. Quer ver um exemplo? Olha só. Você pode chegar em algum lugar, por exemplo, existem alguns exercícios, exercícios físicos, onde você, por exemplo, tem que ficar parado. Você fica parado em uma determinada posição. Né? Uma posição de flexão, apoiado, né? Seu corpo horizontal ao solo e você parado em uma determinada posição. Você não acha que, daquela forma, você também está forçando a sua musculatura, mesmo parado? E você está parado e não está movendo nada, mas mesmo assim a sua musculatura está sendo exigida. Da mesma forma, no início do seu treinamento, né, digamos assim, por meio de exercícios, você vai ler o enunciado e você talvez não consiga resolver aquela questão. Mas só o fato de você ler e se propor resolver, o seu cérebro já está trabalhando para resolver. Você já está treinando para conseguir superar aquela questão. Já está treinando para atingir os 847 pontos. E com o tempo, você vai começando a aprender isso, você vai começando a ver como são resolvidas aquelas questões. Se você não sabe resolver, você veja a resolução e tente fazer de novo. Mas não pense que é só o fato de você ver a resolução e entender essa resolução vai ser o suficiente para você matar a questão. Não, você tem que voltar na questão e fazer ela de cabo a rabo. E olha só, esse exercício de raciocínio que você está expondo ao seu cérebro, isso também vai ajudar você a memorizar por um tempo mais longo. Olha que incrível. Porque o seu cérebro ali estava em uma condição ativa, na condição de resolver um problema. Então, ele vai pegar aqueles elementos e vai tratar de uma maneira diferente de pessoas que estão
de uma forma passiva, estudando de uma forma passiva, ou pelo menos mais passiva do que no momento de resolver um exercício. Ou seja, quando você está tentando memorizar uma determinada fórmula, você está totalmente passivo. Agora, quando você tem um problema na sua frente, você tem que resolver aquele problema. E você precisa utilizar de estratégias para resolver. Você precisa utilizar de fórmulas para resolver. Você vai estar exigindo o seu cérebro num nível muito acima, que, aliás, é o nível que o Enem vai te exigir. E, ao mesmo tempo, você vai estar estudando. Você vai estar matando mais de um coelho com uma cajadada só. É isso que eu quero dizer. E, ao mesmo tempo, o seu cérebro vai tentar, né? Vai se esforçar para absorver mais conhecimento do que se você estivesse estudando só de uma maneira passiva.